Então esse é o nosso curso de Introdução ao Feng Shui. Ele é importante para a gente ter uma visão geral, né? Vai ter uma parte que... Essa primeira parte vai ser uma base teórica, que é muito importante, geralmente a gente despreza, né? Mas essa parte teórica são os fundamentos filosóficos do Feng Shui. O Feng Shui, na verdade, é como se fosse toda uma sabedoria, um conhecimento da natureza, dos seus ritmos, né? Aplicados no espaço que a gente usa. Então, é fundamental a gente entender uma base filosófica. Eu estudo para a vida toda, né? Mas eu vou dar para vocês os elementos básicos assim, para a gente ter uma noção, né? Então, isso é bem importante. Depois vão ter várias aplicações aí que a gente já vai, apesar de ser uma introdução, vai ter vários elementos que a gente já vai poder fazer uma leitura do espaço, para poder fazer uma intervenção, para poder, de alguma maneira, melhorar e qualificar. Certo? Então, essa é a ideia. Bom, em princípios básicos, né? O Feng Shui, a pronúncia é considerado mais correto Feng Shui ou Feng Shui. Mas lembrando que como na China tem vários nomes diferentes, aqui está até o nome Kanyu, né? Kanyu é um dos nomes que também é bastante conhecido. É o nome mais tradicional. Eu costumo falar Feng Shui, que é como a gente, em português, lê, né? Fica mais compreensível. Mas é importante saber que tem essa pronúncia aí. Então, uma questão importante é que, bom, o Feng Shui seria o quê, basicamente? Seria uma arquitetura chinesa, como o chinês lida com o espaço. Mas o espaço no sentido bem geral, desde a organização de setorização regional, né, a organização de um império, de um país, de uma civilização, desde a questão urbana, né, do urbanismo, da questão das configurações de ruas, localização de bairros, a questão da arquitetura em si do prédio, né, em suas várias escalas, residenciais, comerciais, todo o espaço, e também essa parte de arquitetura de interiores, né, o design de interiores, como se tem chamado. Certo? Então, o Feng Shui vai ser um conhecimento bem amplo, mas que ao mesmo tempo a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa escala, da nossa própria casa. Isso é importante saber, porque hoje em dia o Feng Shui é muito reconhecido de uma maneira muito reducionista, né? Como se fosse uma arte da decoração em si. Né? Então, na verdade, também ele vai ajudar nessa questão da harmonia, né? Mas no sentido bem mais amplo. Então, aqui o nome tradicional é Kanyu, que é a harmonia do céu e da terra, que é um dos objetivos do Feng Shui, né? Ajudar o homem a entender a si mesmo, a natureza que o cerca e buscar uma harmonia, certo? Através dessa aplicação no espaço. Então, esse outro conceito aqui, então, é a arte de harmonizar o espaço em que vivemos com a natureza, para que as pessoas possam manifestar os seus melhores potenciais. Então, o Feng Shui não é mágico, não é algo que vai mudar a nossa vida no sentido que vai facilitar tudo. Não, eles simplesmente são princípios que ajudam a gerar uma harmonia. A harmonia, a gente pode entender até como uma saúde, né? Só que é uma saúde do nosso espaço. Se o espaço está saudável, né, ele vai estar, de alguma maneira, influenciando de uma maneira positiva o ser humano que vive dele. Aí também é conhecido como a acupuntura do espaço. Que na verdade o Feng Shui na China é um ramo da medicina, porque como o espaço que a gente vive, segundo a cultura chinesa, é como se fosse um segundo corpo nosso, uma expansão nossa, essa saúde do nosso ambiente vai afetar diretamente a saúde humana. Na medicina não teria como fazer uma medicina efetiva só cuidando do nosso corpo físico, mas sim também desse ambiente que a gente vive. E claro que a alimentação, hábitos de vida, exercício físico, tudo isso entra. Mas o Feng Shui é uma área importante da medicina chinesa, porque influencia bastante tanto a nossa saúde mental, psicológica e saúde física também. Certo? Então, por isso que também é conhecido como a acupuntura do espaço. Até mesmo que, assim como na acupuntura, vai estar analisando o corpo físico, né, mas também esse campo energético nosso, o Qi, como chama na China, o nosso espaço também arquitetônico também vai ser analisado tanto questões físicas, né, de harmonia, de disposição dos ambientes, mas principalmente uma questão energética, de fluxo de energia, né, para buscar esse fluxo saudável internamente. Então é muito semelhante à intervenção da acupuntura.
assim como a acupuntura busca harmonizar o corpo, o Feng Shui é esse corpo maior nosso, essa nossa casa. Bom, a tradução do Feng Shui literal é vento e água. Justamente porque esse Qi, né, essa energia que permeia tudo na natureza, nós vamos falar um pouco mais depois, ele tem uma fluidez, ele deve estar fluindo aí. Então, o vento e a água são símbolos, né, dessa fluidez. O vento conduz o movimento e a água ela retém essa energia. E outra questão importante é que o pessoal associa às vezes a uma religião específica ou a crenças, né? Então, na realidade, o Feng Shui veio de uma tradição filosófica chinesa aplicada à questão do espaço. Inclusive, um dos fatores que mais vai trabalhar é essa questão energética. Por exemplo, tem várias linhas do Feng Shui que trabalham com a própria bússola. Então, a bússola está pegando um campo magnético, uma força, e não tem, a bússola não adianta acreditar ou não, né? Ela é um campo de energia que aquela agulha imatada está mostrando que tem um campo de energia. É claro que o Feng Shui vai trabalhar não só com esse campo magnético da Terra, né? Mas também com a energia do corpo, né? Que já é uma energia um pouco mais sutil, energia do ambiente. Mas são energias bem diretas agora, não são coisas espirituais, são um pouquinho mais sutis. Então, associado à superstição e crendice. O problema é que, como o Feng Shui foi divulgado no Ocidente de uns 30 anos para cá, foi de uma maneira muito, muito rápida, assim, muito mercadológica, digamos assim. O Feng Shui que a gente conhece popularmente hoje em dia, ele é um reducionismo do Feng Shui tradicional. Tanto que as pessoas sempre, quando falam de Feng Shui, querem saber dicas, né? Qual é a dica? O que é um macete? Mas, claro que tem coisas mais gerais, que podem ser dicas, né, digamos assim, que pode ajudar, né? Mas o Feng Shui mesmo tem que ser bem específico. Cada pessoa tem um padrão magnético, cada local tem um jeito. Para fazer uma análise do Feng Shui, vai ter que conhecer bem especificamente, como qualquer área, né? Assim como na medicina, a gente não fica pedindo dica para o médico, né? A gente pede, o que eu faço para tal coisa? Mas ele vai ter que fazer o exame, vai ter que analisar, às vezes vai ter que estudar, conforme ali a própria acupuntura tem muito isso, né? Vai ter que estudar o comportamento da pessoa, os hábitos, a alimentação. Então tem todo um estudo para a gente poder entender e poder agir de uma maneira efetiva, né? O Feng Shui também. Essa ideia meio de superficialidade. E outra questão que o Feng Shui, que foi divulgado no Ocidente, ele é uma vertente tibetana, nem é chinesa, na verdade. A tradição, a origem é chinesa, digamos assim, mas esse Feng Shui que tem aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, então ele vem de origem tibetana que está associado a um tipo de uma linha religiosa, uma seita tibetana específica, ligada ao budismo. Então eles agregam, além desse conhecimento técnico do Feng Shui, e tem questões simbólicas, eles têm certos rituais, cerimônias para fazer curas, né? Isso na realidade não faz parte do Feng Shui tradicional. São agregados aqui que surgiram depois. Bom, e outra questão que o Feng Shui vai estar trabalhando, a gente vai trabalhar no físico diretamente, mas de uma maneira para ativar energias, para circular energias, para equilibrar o campo energético. Então, ele vai estar nos afetando, digamos, de uma maneira energética, a vitalidade nossa, mas isso influencia diretamente que as nossas próprias emoções e o nosso ritmo mental também. Então, o Feng Shui vai buscar ajudar aí esse padrão energético. A ideia é influenciar a gente em vários níveis, certo? Então, conforme o nosso espaço está equilibrado, vai gerar mais paz interior, vai gerar mais equilíbrio emocional, né? E à medida que está mais desequilibrado, vai nos afetar desequilibrando. Mas lembrando, é uma influência. O espaço não determina. O Feng Shui a gente vai fazer uma leitura dos ambientes, entender como funciona a influência que tem em nós e poder alterar para essa influência ficar harmônica. Mas é importante entender que é uma influência a mais, digamos assim. Não vai determinar. Então, se a minha casa, o Feng Shui não está bom, isso não vai determinar que a minha vida vai ser ruim. Simplesmente é um peso a mais. Se eu melhorar aquele fator, a vida vai ter um pouco mais, vai ter mais fluidez. Às vezes faz muita diferença. Às vezes uma influência dessa ruim nos impacta em vários aspectos da vida. Isso vai refletir na nossa capacidade de discernimento, na nossa criatividade, nossa capacidade de se relacionar com o ser humano.
as relações, né, tanto afetivos como qualquer outro tipo de relação, nossa capacidade de trabalho, nossa qualidade de sono. Então, ela vai afetar a vida como um todo. A questão financeira, o pessoal associa a prosperidade também, você vai afetar meu ritmo de trabalho, minha criatividade, então isso tudo vai afetar a vida como um todo. O Feng Shui, ele vai buscar de uma maneira potencializar essa influência a nosso favor, que essa influência do meio ajude a nós despertarmos o que temos de melhor aí. Agora, lembrando, se eu não agir por mim, não desenvolver virtudes, qualidades, o espaço ele pode influenciar muito positivamente, mas se eu não desenvolver virtudes e qualidades, não combater minhas limitações, obviamente que o Feng Shui não vai fazer milagre. Certo? Sempre depende da gente, isso é fundamental. Então, é algo bem necessário, digamos assim, para a nossa vida. E é uma dimensão, né, que a gente está começando a entender mais. Mais de 100 anos que o Ocidente já conhece essa dimensão energética, magnética, em grau, né? Mas essas culturas, e tanto a China, a Índia, o próprio Egito, eles já tinham um conhecimento muito antigo sobre essa relação de causa e efeito desses campos energéticos aí. Ele vai ajudar a gente a entender mais essa dimensão energética e poder lidar com esses fatores de uma maneira mais inteligente. A tendência daqui para frente é cada vez mais a gente entender, buscar entender essa dimensão aí. Tanto para nosso uso individual, como uma questão profissional. Então, cada vez mais arquitetos, designers de interiores, engenheiros estão procurando essas tradições. Eles estão vendo que não adianta a gente saber, ser um bom arquiteto, faz um projeto muito bacana, funcional, bonito, né, eficiente, mas às vezes tem questões energéticas que podem prejudicar muito o nosso cliente. Assim como eu já vi vários, eu faço consultoria, né? Então já vi projetos assim de alto nível, né? Alta qualidade arquitetônica. Mas às vezes tinham situações em que os clientes estavam numa situação energética muito ruim, estava prejudicando eles. Por quê? Porque era uma dimensão que a nossa arquitetura hoje em dia não lida. Então, cada vez mais esses profissionais também estão buscando conhecer isso para poder agregar uma qualidade mais ampla a esse serviço aí que é tão importante. Eduardo, Sim, eu posso fazer uma pergunta? sim. Desculpa. É só porque enquanto você falava aí, eu fiquei curiosa em saber se, por exemplo, a forma como a gente organiza as coisas e que às vezes nos traz consequências negativas ou não tão favoráveis, quando a gente organiza isso, de alguma forma reflete o que a gente está precisando melhorar, trabalhar, ou a gente simplesmente coloca as coisas mesmo por uma ignorância, porque são muitas influências, né, de arquitetura, né, a forma de organizar, às vezes é um jeito pessoal. É, como que eu posso interpretar Não, se a você forma tem como eu conhecimento da causa e efeito, você vai poder organizar as coisas para gerar um efeito positivo. Se eu não conheço a relação de causa e efeito, vai ser aleatório, né? Com qualquer coisa na vida. É como se na medicina, né? Eu estou com uma doença, mas eu não conheço o meu corpo, o processo, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas se eu não tenho, eu posso tomar um remédio que me prejudica mais. Então, como tudo na vida, nada é aleatório, né? Se eu conheço a relação de causa e efeito, eu vou poder ordenar as coisas com um padrão de harmonia maior, esse plano energético. Se eu não conheço, eu vou estar num campo de aleatoriedade. Agora, é claro que se no ambiente da casa, se estava sujo, agora está mais limpo, né, as coisas estavam caóticas, estão mais organizadas, isso já vai dar um nível de qualidade. Né? É só, qualquer limpeza que a gente faz no ambiente já sente que melhora em algum grau. Mas agora a mudança de layout, pintura de cores, o próprio desenho arquitetônico, né, isso vai, tudo vai ter um fator a mais aí que tem que conhecer. Eu vou passar rapidamente alguns princípios, porque o Feng Shui vem de outra cultura, é outra visão da realidade, outra maneira de ver. Então, para a gente entender essa arte, digamos, chinesa, nós temos que entender a mentalidade deles, os valores, para poder nós podemos enxergar um pouquinho isso. Alguns conceitos aqui importantes. Primeiro, esse aqui do o dragão dourado, né? Uma imagem mítica, tem até uma imagem aqui, né? Esse aqui nem é na China, acho que é Tailândia, né? Esse dragão, então, isso aqui é uma imagem mítica, né? É um dragão dourado que simboliza o que? O universo como um todo. Mas que tem, que imagem é essa? Porque como é um símbolo, né, ele traduz valores e princípios. O quê?
A ideia do dragão é um símbolo de poder, de força. Tem vários tipos de dragões dentro da mitologia chinesa. O dragão do mar, da terra, né? Cada um representa um tipo de força da natureza. O dourado simboliza o quê? Pureza e espiritualidade. Então, esse grande dragão dourado é como se fosse o ser do universo, uma representação mítica desse ser. E qual a importância disso? É importante porque, de alguma maneira, mostra a visão que eles tinham de realidade, que o universo não são coisas aleatórias, é como um organismo vivo. Tudo tem uma unidade. Por exemplo, o nosso planeta ele faz parte do sistema solar faz parte da galáxia. E isso seria como se fosse parte desse grande ser do universo. É como se fosse o sistema solar como se fosse um átomo desse grande ser. O nosso planeta seria um elétron desse átomo solar. Uma galáxia como se fosse uma célula. Entendeu? Então, isso é importante para imaginar que está tudo interligado. Na questão do espaço, o espaço que a gente mora, ou seja, uma extensão nossa. Ele vai refletir a realidade dele em nós e nós vamos refletir nele. E o contexto que a minha casa está, o bairro, as ruas, toda a configuração urbana, está tudo interligado. E a relação desse bairro com a cidade, com a geografia do entorno e com a direção que está ligada ao eixo da Terra. Então, existem vários níveis de relação, mas no fundo está tudo unificado. A própria ciência fala muito sobre essas questões, né, que uma vibração, se eu bato o pé aqui no chão, essa reverberação vai propagar de alguma maneira por todo o universo, em algum grau. Está tudo interligado aí. Isso é importante porque no Feng Shui a gente vai ver nada é por acaso. Então, se eu mudo a cor do ambiente, aquilo tem um padrão vibratório. Aquilo vai influenciar de alguma maneira na minha percepção, na minha psique, né? Tudo é vibração. Né? Então, se eu mudo o layout da casa, também não é nada, tudo interligado. Então, isso tudo vai estar tendo uma influência, está tudo interligado. Então, isso é importante entender. Outra coisa é a ideia do céu e terra, espírito e matéria. É como se fosse o universo todo ter essas duas dimensões, uma celeste e outra terrestre. É como se fosse esse dragão dourado e teria uma essência, um espírito, e teria uma forma física. Assim como esse grande ser, ele tem uma essência, um espírito, tem a sua expressão material, tudo também teria isso, todo o universo. Então, o ser humano também teria uma dimensão essencial, espiritual, e também a nossa dimensão mais física, e tudo mais, as nossas casas, objetos, qualquer objeto inanimado também teria, de alguma maneira, alguma conexão com essa dimensão aí. Tudo que a gente vê no mundo das formas é um reflexo das leis de princípios desses planos sutis. Então, a gente pode associar como se fossem dois planos. O plano das causas, que as causas seriam mais sutis, e o plano dos efeitos. É como a ideia das leis. Então, tem as leis universais e toda a matéria é organizada em função das leis. Esse mundo da Terra manifestado é o plano que a gente tem experiências. Os nossos sentidos são todos feitos para perceber esses planos. Nossa visão, olfato, tato. Né? Mas, além de todas essas percepções, existe toda uma realidade. E que, inclusive, lembrando, é mais real, porque é a causa. Tudo que a gente vê no mundo, percebe, nos sentidos, é o efeito dessas causas. É um reflexo, por isso que tem essas setinhas aqui. Né? Então, isso aqui é importante, porque no Feng Shui, ou na China como um todo, né, o que eles estavam mais preocupados era entender essas leis do universo, essa dinâmica do universo, e como ela se manifesta. Então, o Feng Shui vem diretamente dessa mentalidade. A gente vai buscar observar, fazer uma leitura dos nossos espaços, do nosso ambiente, mas sabendo que isso tudo está refletindo forças, energias e leis mais sutis, e princípios da natureza também. Então, o foco seria o quê? Entender essas leis aí. Então, ou seja, refletir a harmonia do céu na terra. Então, quanto mais, à medida que nós agimos no mundo material, nosso mundo das experiências, em harmonia às leis da natureza, isso vai gerar o quê? Uma ordem, uma harmonia nesse mundo. Como se fosse uma saúde existencial. Né? A nossa vida vai ser saudável à medida que eu entender as leis do universo
e poder agir em harmonia com elas. É como se fosse o sábio. O sábio tem é uma imagem, né, de quem entendeu profundamente o universo, as leis e age em harmonia com ele. E o Feng Shui seria o quê? Essa ação no espaço, ou seja, nossas construções, cidades, tudo que a gente falou. Que essas nossas construções, elas estejam em harmonia com o todo. Ela não esteja entrando como um fator que quebra o equilíbrio da natureza, mas como um fator que reforça. Então, essa ideia do Feng Shui as nossas construções, edificações, eles estarem reforçando ou em harmonia com esses princípios. E o mundo é uma eterna mudança. Então, aqui seriam leis fixas da natureza. Agora, aqui no mundo manifestado seria uma dinâmica constante. Tudo nasce, cresce e morre, está sempre em movimento. Então, a gente também tem que saber entender os princípios da natureza, da vida, né? Mas sempre, a cada situação, saber adaptar de maneira inteligente. E no espaço vai ser a mesma coisa. Cada espaço é único, cada local vai ser único. Eu tenho que saber fazer uma leitura e buscar essa harmonia. Por isso que essa sede que a gente tem de ter dicas, né, de macetes no Feng Shui não é assim. O Feng Shui, cada caso é único. Vai ter que entender, vai ter que avaliar. E para isso eu vou ter que entender mais a mim mesmo, as leis da natureza, entender as técnicas. Então é um processo rico. I Ching. O I Ching é um dos livros de sabedoria da China. Lá tem vários, né? Mas esse é um dos mais antigos e mais importantes. Então, o I Ching, o livro das mutações, né, também conhecido, ele vai falar aqui dos princípios filosóficos, né, esses princípios da natureza, né, desde a origem do universo, digamos assim, até essa manifestação cotidiana da nossa vida. Ele vai falar de princípios e como esses princípios se manifestam. Por isso que é livro das mutações, que ele está falando o quê? Dessa dinâmica da vida. Certo? Existem princípios, leis, padrões gerais, né, mas que na vida sempre é dinâmico. Então também chama, né, o livro Movimento Circular da Luz, porque está também, como tudo nasce, cresce e morre, né? Ele vai estar também falando desses ciclos, né, da manifestação de tudo, da uma vida humana, do ciclo de um dia, de um ano, do mês. Então ele é bem rico aí. E também não só dos ciclos, mas também da expressão dessas coisas no tempo, né, ao longo dos ciclos e no espaço, como se manifesta também no espaço físico. Quem foi o autor do I Ching? Então, ele surge aí 2.000 anos antes de Cristo, já tinham 2 a 3 mil anos já tinham elementos ligados a essa cultura, essa sabedoria. E que foram analisados, escritos e passados tradicionalmente até chegar aos dias de hoje. Então aqui tem esses sábios, né? O Fu Ti, que é um imperador, né, mítico, ele não se sabe nem se existiu de fato. Provavelmente existiu alguém nesse sentido. O Rei Wen, Duque de Zhou e Confúcio, desses tradicionais, os clássicos, né, o mais conhecido, que é o filósofo Confúcio, que é o Kung Fu Tzu. Então vamos ver agora alguns princípios do Feng Shui que são diretamente utilizados princípios do I Ching, que são diretamente utilizados no Feng Shui. Então tudo que a gente vai ver agora são símbolos e imagens que de alguma maneira a gente vai saber aplicar diretamente. Bom, e é interessante saber que o I Ching, por exemplo, ele é a base do conhecimento de várias áreas aplicadas. É interessante a gente entender também como a filosofia é algo prático, né? Que nossa cultura, a gente tem essa ideia hoje em dia que a filosofia é algo mais intelectual, né? Que não tem uma aplicação prática. Na verdade, a coisa mais prática que existe é a filosofia. Porque ela vai falar dos princípios amplos, vai falar do sentido de vida, sentido de postura na vida, e que vai ordenar tudo. A gente pode expressar esses conhecimentos em todas as áreas. Então, aqui está mostrando, né, a estratégia, né, estratégia de defesa, de guerra, de ação. Né? Então, são aplicações diretas dessa filosofia do I Ching, dessa filosofia chinesa, como todo. A própria medicina, ou seja, na saúde do corpo, aplicação na poesia, né, na arte como todo, na política, da administração pública, caligrafia, arquitetura, que entra o Feng Shui também junto, que também é uma área da medicina e da saúde, culinária, astrologia e todas as áreas humanas. Isso que é importante entender, né?
Então, se você for estudar acupuntura, toda essa base que a gente está falando do Feng Shui, do I Ching, né, vai ser usada igualzinha, é a mesma base, em todas essas áreas, culinária, arquitetura, política, né, estratégia. Então, é interessante, é um conhecimento bem rico. E o que é bacana no Feng Shui, né? Só para a gente entender logo. À medida que a gente vai conhecendo esses princípios, ou o próprio Feng Shui, as técnicas aplicando, a gente conhece um pouco mais a nós mesmos. A gente vai sabendo conhecendo nossos limites, nossos potenciais, né? Entendendo essas leis da natureza, a gente entende a nós mesmos, que nós fazemos parte. Bom, vamos entrar aqui então dentro dos símbolos básicos, das imagens básicas, ou conceitos básicos do I Ching. E vai colocar como se fosse uma espécie do início do universo, uma cosmogênese. E é interessante que não só a China, mas várias culturas da antiguidade, eles não colocavam o universo como se surgiu num momento do nada. Eles colocam de alguma maneira que esse universo sempre existiu. Ou esse ser do universo, né? Essa ideia de Deus no sentido amplo. Esse próprio dragão dourado é uma imagem mítica de Deus. Não é uma imagem personificada, né, humanizada, mas é uma imagem mítica. Então, esse universo, esse grande todo, né, que a gente faz parte, para essas culturas, de alguma maneira, sempre existiu. Né? Ou o ser, o espírito universal sempre existiu. Só que esse ser tem uma característica, então é que ele se objetiva, se expressa, né, se densifica no mundo da matéria, digamos assim, e tem hora que ele se recolhe. Na Índia eles tinham uma imagem bem interessante, que eu gosto de falar. Eles falavam, associavam esse ser do universo a Brahma. Aí tinha o dia de Brahma, como se fosse o universo tivesse manifestado. Então, toda a manifestação do universo, como se fosse o Big Bang, né, e todo esse ciclo evolutivo, é o dia de Brahma. Aí os indianos também falam, não, tem a noite de Brahma, que é quando essa força divina, aí, esse ser cósmico aí, agora ele se recolhe, como se fosse dormir. Então, todo o universo manifestado se recolhe, mas para a sua essência. Então, não teria uma criação do universo, teria um ciclo de ativo e um ciclo de repouso. Esse ciclo branco, ele simboliza todo o universo em potencial, o universo na sua essência, recolhido, né? O seu espírito universal. Né? É um ciclo porque, de alguma maneira, ele não tem começo nem fim, né? É uma imagem que várias tradições é como se fosse uma imagem de Deus também nos associa. E esse ser aí, digamos assim, que estaria em repouso na sua essência, ele vai começar a manifestação. Então, esse ponto aqui simboliza como se fosse essa intenção agora de manifestar, um despertar desse ser universal. Né? E a primeira manifestação dele seria um movimento, que a gente pode associar. Lembra, são imagens que a gente associa, né, desse mistério cósmico. Então, eles associavam os chineses a uma ação divina, um movimento divino, que rompe, que sai daquele estado de essência para uma manifestação. E essa primeira ação, que gera esse movimento, gera essa primeira dualidade manifestada, que é o Yin Yang. Esse aqui é o símbolo do Tao, né, que a gente chama. Né? O Tao seria o que está por trás, a unidade de tudo. Então, na manifestação do universo surgiria o quê? O movimento. É como se fosse quando esse Tao desperta, começa a surgir o tempo e o espaço de uma maneira única, né? Unificada. Surge o tempo e o espaço. Ou seja, agora tem movimento, tem tempo. Quando se manifesta as coisas, agora tem um ciclo, tem movimento, um processo. E essa aqui seria o quê? O primeiro movimento. Então, aqui representa como se fosse um fluxo, né, de movimento. Algo que estava em repouso que começa a movimentar, começa agora a agir no tempo e no espaço. E esse Yin Yang seria como se fosse a primeira lei da natureza. A primeira seria a unidade, né? Essa grande unidade do universo, que ela nunca deixa de existir, a unidade. Mas a primeira lei manifestada seria a dualidade do Yin e Yang. É o que a gente viu aqui, né? Então, o Yin representa essa parte escura, que é o repouso, o descanso, né? Um momento de pausa, né? É um momento de relaxar, né? E o Yang é a ação, o movimento, tensionar, agir.
E os dois estão sempre juntos. Então essa imagem é muito bacana, que é uma dualidade complementar. Aqui no ápice do Yang, o branco aqui é Yang, né? No ápice do Yang tem a semente do Yin, está sempre junto. No ápice do Yin está lá a semente do Yang, essa bolinha aqui. É uma dualidade complementar, aí, digamos assim. Então, é um pulsar básico do universo. Então, a gente pode associar, por exemplo, em tudo que está vivo tem um pulsar básico. Então, quando a gente inspira, na respiração, nossa, quando eu inspiro, eu expando o pulmão, né? Então, é Yang. Aí, quando eu solto, eu relaxo, solto o ar, no ritmo do coração, né? A sístole, eu jogo, eu contraio, né? E expande o sangue para todo o corpo, sangue arterial, né? Então é Yang. Aí quando recolhe depois o sangue, volta à origem, é Yin. Então é o pulsar. Os músculos também, né? Os nossos pares de músculo. Então quando eu tensiono o músculo de um lado, o outro relaxa do lado oposto. Para a gente andar, né? Eu tenho que ter algum músculo tenso e outro relaxado. Se eu relaxar todos os músculos, eu não ando, eu caio. Se eu tensionar todos os músculos também, eu fico travado, provavelmente eu vou cair também. Toda a dinâmica vai ter os dois, sempre mesclados, o Yin e o Yang. E tudo mais, na própria dia e noite, né? O dia seria Yang, né? A expressão, a luz, movimentação, é que os animais se movimentam mais, né? Aí no entardecer já vem a noite, então é um momento de recolher, a natureza já descansando, né? A maioria dos animais descansa, quando a gente dorme, um momento de repouso, para o novo ciclo. Então, um alimenta o outro, um renova, esses ciclos estão sempre um renovando o outro. O movimento deles depende um do outro. Então, são princípios complementares e não antagônicos. Certo? Então, a gente não pode associar ao yin e yang o bem e mal. Isso é outro conceito. Como se fosse dizer, então, inspirar é bom e expirar é mal. O que não faz sentido, é os dois. Dormir é bom e ficar acordado é mal. Tem gente que queria só dormir mesmo, mas não dá. Então, se eu ficar só dormindo, não dá, o organismo não vai estar saudável. Então, para ter a saúde, eu tenho que dormir na hora certa, no tempo certo, e estar acordado no tempo certo. Tudo é assim na vida, né? Então, a gente não pode associar aí uma associação errônea, associar ao bem ou mal, ou algo que é ruim, negativo, né, e algo positivo. Essa outra lei, que não existe nada no universo puramente yin ou puramente yang. Tudo é constituído pelo movimento e transformação dos aspectos yin e yang. Isso aqui não tem nada, é como está mostrando aqui. No ápice do yang, ó, quando tem mais yang, lá em cima está começando a crescer o yin. Quando tem mais yin, essa parte escura, onde está começando a surgir o yang. E um está sempre dentro do outro. Não tem nada puramente yin, nem puramente yang. É muito interessante. Aqui é um quadro só para mostrar a dinâmica, né? Então, o yin é simbolizado por um traço com uma pausa aqui, um rompido aqui, como se fosse, ou algo que está absorvendo, né? Aqui, né? Algo que está absorvendo o elemento, ou uma pausa. Né? E o yang é uma linha reta, como se fosse um movimento contínuo. E aqui é a dualidade, né? Então, a noite é yin, recolhimento, dia é yang, o escuro, né? A própria cor, a cor preta, né? Ela absorve todas as cores. E a cor branca, ela reflete as cores. Né? Então, a cor negra, a cor preta, ela absorve tudo. Então, é yin, absorve mais. E a yang, ela tem todas as cores nela e reflete também a luz. Aqui é importante, a polaridade negativa é yin e a polaridade positiva. Que polaridade é essa? A polaridade de potencial elétrico. Então, a pilha, por exemplo, não tem um polo positivo e negativo. O polo positivo é onde emite onde saem os elétrons, né? E o negativo onde acolhe eles. O próprio planeta Terra tem um polo sul e um polo norte. Um polo positivo e negativo. Uma diferença de potencial, onde vai ter todo um fluxo aí de elétron em campo magnético. Então, aqui não é bom e mal, hein, gente? É uma polaridade negativa e positiva. Então, isso eu estou ressaltando porque muita gente confunde isso. Aí vai o baixo, o alto, o feminino e o masculino, né? Até o próprio
O órgão feminino é um órgão mais interno, né? Ou o masculino é mais externo. O próprio óvulo, né? O óvulo ele atrai de alguma maneira o espermatozoide, fica lá e um se liga ao outro. E o espermatozoide e vai atrás de Yang. Então, o óvulo é Yin e o espermatozoide é Yang. E qual que é bom, qual que é ruim? Nenhum é bom. Os dois juntos vão gerar vida. Então, a vida, toda a vida expressa é justamente essa união do Yin e Yang. Então, o Yin receptivo e Yang expansivo. Associado à Lua é o Yin, que ela reflete a luz do Sol, né? E o Sol é Yang, que ele emite a luz. O Yin é quieto, o Yang é agitado. O Yin é lento e o Yang é rápido. O Yin é repouso e o Yang é movimento. O inverno é Yin, recolhimento, e verão é Yang. E qual que é bom, qual que é ruim? Não tem em si. O que é o ruim seria o quê? Aplicar a maneira errada, né? A hora que eu tenho que descansar, eu fico fazendo coisas, é desequilíbrio. Né? A hora que eu tenho que fazer com cuidado, lento, sem pressa, eu quero fazer rápido. Entendeu? Então, cada momento vai ter um ponto de equilíbrio diferente. Tem momentos que vai ser mais yang, de mais ação, e momentos que são necessariamente mais quietos e tranquilos. Então, que eu tenho que observar as coisas, mais yin, e tem hora que eu tenho que agir. Seguindo aqui o que a gente está olhando, né? Então, aqui tem aquela unidade que a gente falou, que é o universo não manifestado, se manifesta no yin e yang. Aqui é o símbolo do yang, que é a linha contínua, o movimento, o símbolo do yin. Então, a gente combinando o yin e o yang um com o outro, daria 4 possibilidades. É que nem nas mitologias, às vezes falam tinha uma divindade única, que ela nasce de si mesma, e que dela surgem outros 2 seres, algo assim, né? E esses 2 seres se unem e formam 4 filhos. Então, várias tradições têm esses ritmos também. Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui é um simbolismo mais matemático e polarizado aqui, né? Então, do yin e yang, a gente pode ter 4 ligações. Então, uma linha aqui é uma linha, que são 2 linhas, são chamadas de bigramas. As 2 linhas yang juntas, a linha yang por baixo e a yin por cima, as 2 yin e a yang por cima e a yin por baixo. Então, são 4 possibilidades de combinação desses 2 elementos. Então, são os bigramas. Então, aqui estão os bigramas. Assim como a gente falou, o yang representa o movimento, a expansão, sei lá, o dia, e o yin a noite, mas entre o dia e a noite tem as transições. Então, uma coisa o sol, a época que de manhã cedo, quando está nascendo o dia, né? Outra coisa é no final da tarde, quando o dia está indo embora. São energias diferentes, momentos diferentes. São parecidos, mas são diferentes. Esses bigramas vão estar mostrando justamente aquele potencial máximo para o yang aqui em cima, né? Que é associado inclusive ao verão, também está ligado ao elemento fogo, né? Aqui, quando são 2 yins, o bigrama, então ele representa aquele yin reforçado, o grande yin, associado ao inverno, ao recolhimento, né? E também ao elemento água. Esses elementos a gente vai estudar depois, a nível mais avançado, tem muita utilidade. E aqui, entre o yang e o yin, quando está o yang, chega no auge do yang, ele vai recolhendo para o yin, então tem essa transição. O yang ainda está por cima, mas já está surgindo o yin, está começando a repousar. Então aqui a gente associa ao final da tarde, ao começo da noite, né, aquela transição. Ou nas estações do ano, a estação entre o verão e o inverno é o outono. E aqui, esse bigrama aqui, com o yin por cima e o yang por baixo, já é o quê? Ele está saindo do yin, ou seja, o yin está por cima ainda, mas o yang está começando a surgir também. Então está associado à manhã, à primavera, ou também à infância da vida aqui associado. Então, esse aqui daria um ritmo universal. A gente pode estar falando aqui do ritmo do universo, que estava em repouso aqui no yin total, por exemplo, aí se manifesta nesse bigrama. Aí a plenitude do universo manifestado seria aqui o grande yang. Aí começa a recolher novamente, recolhe para a origem. Isso aqui podia estar associado a um dia, a vida de uma pessoa e qualquer ciclo.
Então, esses bigramas vão estar mostrando essas 4 momentos do universo, ou 4 energias do universo específico. Isso aqui também vai associar também ao próprio espaço. O espaço também tem 4 tipos de configurações, de energias. Então, isso tudo a gente vai usar no Feng Shui também. Bom, aquilo que eu estava falando, né? Então, aqui esses ritmos, né? Então, a gente pode associar também a vida humana, né? Então, aqui o nascimento, o começo do Yin, né? A transição do Yin e do Yang. Aqui o ápice do Yang, a adolescência, tem a juventude, a vida adulta, já está começando a recolher a maturidade e aí a velhice. Aí, aqui ser outro ciclo. E no dia também, então teria manhã, tarde, noite, madrugada. Tudo estaria ligado a esses ciclos, né? Aqui só para a gente dar uma olhada. Então, essa unidade toda do universo, ela se mantém em tudo. Então, é como se fosse, aqui dentro dessa unidade, do ciclo tal, surgiu o que? O movimento interno. E aqui vai se combinando. Então, esses 4 princípios aqui estariam dentro, aí, digamos, do Yin e Yang. É um refinamento do Yin e Yang, a combinação do Yin e do Yang. Combinando o Yin e Yang em 3 linhas, é o trigrama. Então, aqui estão vendo, tá vendo? Tinha o Yin e Yang da origem, a unidade aqui, né? Lembrando, a unidade sempre mantém. Agora, aqui está vendo que são 2 linhas Yang. Agora eu acrescento mais uma linha nele. Uma linha Yin e aqui outra linha Yang. Então, vão surgir mais 2 trigramas. Ou como se fosse uma manifestação, a gente pode estar associando tudo aqui a uma cosmogênese, uma manifestação. Da unidade surgiram 2. Dos 2 surgiram 4 forças, 4 energias. E agora dos 4 surgem 8 possibilidades. E é como se fosse a mescla, né? Então, ou a expansão do mesmo princípio, agora vai se multiplicando, se expandindo. Então, daquela unidade agora são 8. Então, que são 8 energias também. 8 momentos do universo. 8 regiões do espaço. Então, isso aqui, todas essas energias se expressam tanto no tempo como no espaço. No Feng Shui, a gente vai usar mais em relação ao próprio espaço. Mas, por exemplo, se a gente estiver estudando a acupuntura, a medicina chinesa, essas 8 energias estariam dentro do nosso corpo, nos órgãos, ligados aos órgãos. Os próprios bigramas, serão 4 bigramas, 4 energias básicas, que a gente vai ver em várias partes. Então, isso tudo seriam o quê? Energias da vida, do mundo manifestado. Estaria dentro de nós, no nosso espaço, na casa, no nosso planeta, em todas as dimensões do universo. Então, isso aqui é universal, são uma dinâmica universal. Aqui tem os trigramas, a gente não vai entrar nesse detalhe, aqui só mostrando para a gente ver. Cada um tem um atributo, está associado a um princípio, tem uma imagem, tem um nome chinês. Mas isso tudo a gente vai estudar com o tempo, tem que saber cada trigrama, qual a lógica deles. Então, esse é um estudo bem, bem interessante, inclusive. Mas é um estudo bem alongado. Agora, só vamos mostrar esse panorama geral e a gente vai aprender coisas que a gente vai usar de maneira mais imediata. Então, são 8 trigramas. Bom, e ainda do I Ching, além dos 8 trigramas, a gente combinando em 6 linhas, o Yin e Yang em 6 linhas dariam 64 possibilidades. São os hexagramas. Hexagrama vem de hexa, né? É 6 linhas. Então, são 64 hexagramas, ou seja, 64 forças, 64 energias diferentes, 64 regiões do espaço, 64 momentos num ciclo de tempo. Então, seria um refinamento mais aí, né? dessa expansão dessas energias. Mas, no fundo, tudo, vê o desenho aqui, tudo é uma combinação ainda do Yin e do Yang. Só que uma combinação específica, um momento específico. No Feng Shui, são técnicas mais avançadas que vão usar esses hexagramas. Né? A maioria das técnicas não vai precisar usar, vai usar até os trigramas de alguma maneira. E isso aí poderia expandir até o infinito. Aqui eu estou combinando 6 linhas, com isso nós temos 64 hexagramas. Né? A gente podia combinar 1.000, 2.000, aí daria milhões e milhões, até o infinito. Então, isso aqui é um padrão, de alguma maneira, um padrão da natureza que pode gerar todas as possibilidades. Estão vendo que isso é muito semelhante ao que na matemática lá, né?
do 0 e 1, né, dos binários. Então, combinando o 0 e 1, que a gente usa muito em questão de dados, né? Então, combinando o 0 e 1, como se fosse o yin e yang, a mesma coisa, a gente pode gerar o que? Infinitas possibilidades de combinação. Então, cada coisa no universo seria um momento único do universo, é ligado a uma energia única, especial, certo? Então, existem energias gerais, como esse próprio yin e yang, que serão tônicas gerais, mas que se expressam de maneira específica em tudo na vida. Então, no Feng Shui, a gente vai estudar a edificação, cada pessoa tem um padrão energético, cada pessoa também tem uma energia diferenciada uma da outra, certo? Por isso que não vale, às vezes o pessoal fica aqui, que lado é melhor dormir, para o leste, para o oeste? Depende do padrão de cada pessoa, isso vai variar. Tudo vai exigir um conhecimento aí mais específico. E aqui, só para a gente fechar essa questão do I Ching, né? Aqui tem todo um estudo interessante sobre essa relação desse ritmo matemático do I Ching, que na verdade é um ritmo da natureza, com padrões da natureza. Então aqui está o DNA também, tem uma estrutura bem parecida, ele é uma molécula, né? E ele tem essas duas fitas, né, que é a piramidina e a purina. Então, como se fossem dois pares de opostos que estão se entrelaçando, né? E eles têm essa substância, timina, citosina, guanina e adenina, que elas vão combinando entre si, são 4, como os bigramas, está aqui do lado, né? Então, aqui a unidade do DNA, né, o yin e yang, deve a piramidina e purina, os 4. E eles geram aqui 64 códons, que é uma estrutura básica do DNA. Então, o próprio ritmo do DNA é muito semelhante ao do I Ching. Por quê? Porque o I Ching não é uma invenção chinesa. Eles simplesmente estão entendendo ritmos da natureza e decodificando de um sistema. A gente for ver os maias, os egípcios, os indianos, eles tinham um sistema muito parecido também dessas codificações, né? Então, cada cultura expressa de um jeito, mas eles estão captando uma dinâmica da natureza. Isso que é importante entender. Não está surgindo de uma mente qualquer, são realidades da natureza. Bom, o que seria o Qi? O Qi é um princípio importante que se fala muito aí no Feng Shui, é o Qi, o Qi, né? Tudo que a gente vai estar fazendo no Feng Shui vai estar observando como está o Qi, a energia, né, o equilíbrio das forças, né? Então, esse Qi é um termo bem genérico, é energia. Uma tradução dele seria sopro vital, ou energia vital, certo? Então, teriam vários níveis de Qi. Desde a nossa uma energia do campo magnético, ou a própria eletricidade, né? É um Qi, né? Nossos campos, nossas forças magnéticas internas do corpo, impulsos nervosos, tudo seriam tipos de Qi. Então, desde Qi mais imediatos até sutis, né? Então, uma maneira de entender o Qi é associando o que a gente falou do Yin e Yang. Então, no momento quando surge o Qi, quando surge o universo se manifesta, ou seja, quando começa a gerar aquela dualidade, aquela diferença de potencial do Yin e do Yang, entre o Yin e o Yang vai estar sempre o quê? Uma energia ligando. Lembra que o Yin e o Yang nunca estão separados. São forças, energias aí, e que a dinâmica, a própria polarização vai gerando o quê? Essa energia que une tudo. Então, o Qi estaria em todas as dimensões. Então, entre o núcleo do elétron, né, o núcleo do átomo e os elétrons, teria toda uma energia atômica aí. Dentro das células, dentro dos órgãos, dos tecidos, no próprio planeta, o campo magnético da Terra é um tipo de Qi. Entre os planetas do sistema solar, né, entre as galáxias. Então, essa energia estaria em vários níveis. Então, aqui está uma imagem mostrando uma pilha, né, só para a gente entender. Então, quando surge uma diferença de potencial na pilha, então, se eu botar um condutor ligando os dois aqui, né, os dois polos, o que vai surgir? Vai ter um fluxo de elétrons, né, passando de um lado para outro. Ou seja, isso é o Qi, esse fluxo de energia. Né? No caso, os elétrons é a energia da corrente elétrica. Mas teria o nosso próprio pensamento, essa energia mental, nossas emoções, tudo seriam também tipos de vibrações aí, de níveis diferentes. Então,
às vezes o pessoal fala uma energia espiritual. Não, então tá errado, pode ser uma energia lá sutilíssima do universo. Mas também essa energia que nos move. Quando a gente come, a gente respira, a gente gera energia química, né, tudo. Isso tudo é um tipo de Qi, certo? Então é bem amplo o Qi. Quais os tipos de Qis que vão nos influenciar mais diretamente, que o Feng Shui vai trabalhar? Então tem o próprio Qi planetário, ou esse campo magnético do planeta, que com o planeta que está num desenho esquemático, tem um polo norte e sul, então vai ter todo o quê? Um campo, né, um campo de força, vai ter uma linhas de campo magnético da Terra, vai ter essa polarização e vai ter essa energia. E que está em todo o planeta, ela está distribuída, esse campo magnético da Terra. É o que a bússola pega. Então, se a gente pega uma bússola, é o quê? Uma agulha metálica imantada. Então, por ela estar imantada, ela capta o campo magnético da Terra. E não só da Terra, se você chegar perto de um aparelho eletrônico que tem campo magnético, essa agulha vai mexer também em função dele. Então, existe o campo magnético da Terra, que é o que predomina no espaço, mas tem o campo magnético local de cada objeto também. Então, esse tipo de tiro, campo magnético, vai ter várias linhas técnicas que a gente vai estudar eles, vai estar usando a bússola, para a gente avaliar essa interação nossa com ele. A gente vai ver algumas escolas. Outro tique também importante é o tique da própria dinâmica das formas da natureza. Então tem uma montanha, a montanha é mais movimentada, uma força, né? Então a própria forma dele, a relação da montanha com o relevo, a relação de rios com vales. Então toda essa relação formal também tem uma energia local que circula numa região, é fruto da própria dinâmica geográfica. Aqui estão outros exemplos aqui, né? Então essa própria formas da natureza, do relevo, vão gerar energias das formas da natureza, ou da dinâmica geográfica da natureza. E também as próprias edificações. Cada edificação é como se fosse um corpo, né? Na China é visto como um ser também, né? Claro que não é um ser biológico, né? Mas ele tem sua força vital, tem sua natureza, suas características. Então ele também teria o quê? Um Qi próprio, que está ligado à sua própria forma em si. Aqui é um exemplo lá no Louvre, né? Então tem essa pirâmide, então tem um tipo de força, de energia. Esses prédios em volta do próprio palácio, que tem outra energia. Inclusive tem a interação entre essas forças de cada prédio, também tem essas energias que estão interagindo, e que pode uma harmonizar a outra ou uma desarmonizar a outra. Então tem vários estudos sobre isso interessantes. E o próprio Qi interno da edificação. Aqui é o Qi das formas da edificação e a relação com o meio. Cada forma vai ter um impacto. E também dentro dele está circulando uma energia, que é diferente dessa energia externa, que vai ter muito a ver com aqui é uma planta baixa de um apartamento. Então a gente vai observar, vai avaliar como essa energia dentro da planta, como ela circula. É semelhante à acupuntura, né? A acupuntura não está vendo nosso corpo, nossos limites. O corpo também tem limite, né? Tem regiões, órgãos, né? E tem uma energia circulando dentro dele. E essa energia tem um padrão mais harmônico e mais desarmônico. Então também tem essa energia específica de cada edificação, isso tem que ser avaliado. E o Qi humano, que esse que a acupuntura avalia, né, e toda a medicina como toda oriental e várias outras, é o Qi que circula no ser humano, que está também dentro do corpo e também te gera campo magnético. O ser humano gera campo magnético. Quem conhece, quem lembra daquelas TVs antigas que tinha aquelas antenas, né? A gente chegava perto da antena, encostava nela, melhorava a imagem, ou seja, a nossa interferência do nosso campo magnético, nosso fluxo ali. Mas é só em aproximar já melhora, não precisa nem tocar. Então nós temos aí um campo magnético, isso a nossa ciência já sabe há um bom tempo. Cada vez mais a nossa própria medicina está estudando esses campos magnéticos, aí eles podem detectar saúde, doença. Então isso já nessas culturas antigas já tinha um conhecimento há muito tempo. Então, de alguma maneira, essa nossa energia interna vai influenciar o meio, né? Se eu estou bem energeticamente, ou mentalmente, emocionalmente, o nosso ambiente vai ser influenciado pela gente. Mas, obviamente, a nossa energia do ambiente vai nos influenciar. Então, essa é a relação que o Feng Shui vai trabalhar.
de como está essa relação no meio que eu estou e como isso vai me influenciar individualmente. No fundo, a finalidade do Feng Shui é buscar essa harmonia nossa com o meio. Então, isso vai ter que afetar diretamente a nossa energia individual. Esse conhecimento, isso aqui, essa diferença de TIS que eu estou falando para vocês, é muito importante a gente entender para poder entender as escolas de Feng Shui. Porque à medida que a gente vai estudando Feng Shui, a gente começa a ver, às vezes, uma abordagem diferente da outra, às vezes um dizendo que uma é certa, outra é errada, métodos diferentes. Então, realmente existem várias métodos, abordagens e técnicas. A gente costuma achar, eu estou estudando Feng Shui, mas é um nome muito genérico. Qual o tipo de Feng Shui? Qual a linha? Qual é a abordagem? Então, aqui nós vamos entender assim, que tipo de linhas teriam. Tem vários métodos, vários sistemas. E se eu entendo essa diferença de níveis de Qi, eu vou poder entender mais também essas diferentes escolas, que a maioria delas, às vezes, a diferença está justo nisso. Um está focado num tipo de energia, o outro está focado no outro. E tem técnicas diferentes para abordar essas energias. E também é muito comum a gente precisar usar várias técnicas juntos. Uma para trabalhar a energia da pessoa, outra do ambiente, outra do entorno da casa, certo? Então, é muito comum a gente ter que usar vários estudos com vários métodos para lidar com esse time em níveis diferentes. Basicamente, assim, existem uma classificação hoje em dia que ficou, essa classificação em 3 correntes diferentes de pensamento, ou de abordagem do Feng Shui, que é chamada aqui as escolas da forma, a mais antiga, assim, a mais ancestral, que começa justamente observando essa forma da natureza e como estão as energias fluindo nessa natureza e como nos influencia. Se essa energia está forte, está fraca, se está travada, se está estagnada, e qual é a relação dessas energias com a nossa edificação. Então, é as escolas mais antigas. Aqui eu tenho algumas imagens. Então, aquilo que a gente falou do relevo, né? Então, estudo do relevo, da relação da própria forma dos prédios, né? Tudo que foi esse aspecto mais formal está ligado a essa escola das formas. Essa chamada escola das formas, certo, nem seria chamada de escola, né? Porque não tem uma doutrina específica. É como se fosse, na verdade, é um método mais antigo e mais básico do Feng Shui. Todas as outras abordagens do Feng Shui, elas vão ter essas abordagens da escola das formas como uma base. Então, é mais universal, digamos assim, essa escola das formas, é o conhecimento mais universal do Feng Shui. Aqui a gente falou, então vai avaliar tanto o relevo, a relação com rios, mas também na parte urbana, a relação com ruas, a interação de uma edificação com a outra, uma casa com um prédio, né? A relação dessa edificação com os ventos, certo? Então, vai ver toda essa questão aí urbana, geral, a própria forma dos lotes, né? Então, tem todo o estudo formal. E também a própria parte interna da casa também vai estudar, né? A gente vai ver algumas coisas aqui nesse curso, sobre a posição da cama, como é que seriam em relação à energia da casa, que está fluindo na casa, né? A relação com a forma do telhado, o volume da edificação, a presença de vigas. Então, todo esse estudo formal do ambiente vai estar ligado a essa escola das formas. Então, essa é a linha mais básica aí do Feng Shui. Também tem as escolas da bússola, o próprio nome já está falando, né? Ou seja, são escolas que trabalham principalmente com essa energia do campo magnético da Terra. E a relação com a nossa casa e a relação com a gente mesmo. Então, assim como o planeta tem o seu padrão energético, né, suas formas energéticas, cada edificação também vai ter um padrão diferente, cada pessoa também vai ter. Então, o Feng Shui da bússola, as técnicas da bússola, elas vão estudar esse campo energético aí da magnética, digamos assim. E tem como base, também vai ter a mesma questão da escola das formas. Hoje, o nosso curso aqui, que a gente vai ver, Introdução ao Feng Shui, a gente vai ver mais o que justamente essa escola das formas, elementos básicos dela, para a gente poder fazer uma leitura do ambiente. E essa aí é a base para todas as escolas. Aí vai. Então, a escola da bússola, aqui é uma bússola chinesa, aqui tem várias tabelas já juntas, né? É uma mais tradicional, né?
Mas na prática a gente vai usar essa bússola normal e usar tabelas, né? Dentro da técnica da bússola tem a técnica Minguar, que a gente até escreveu um livro agora só sobre ela, né? Que vai falar o que dessa direção individual que cada um fica. Então, cada um tem um padrão magnético único, e cada um, conforme a direção que dorme, pode ser uma direção boa ou ruim, ou que você dorme, trabalha, a própria direção do fogão vai influenciar no magnetismo do alimento, a direção da porta da casa. Então, vai estudar o que? Essas direções e a influência na nossa vida. E também tem essa técnica aqui, Basai, que vai estudar o que? Como é que está essas energias das 8 direções aí do campo magnético da Terra, como elas estão distribuídas na casa, que chama Basai ou 8 palácios. Aqui está mostrando a planta de uma casa, né? E aqui mostrando que tem 8 regiões, mais o centro. Cada uma está ligada às direções e o campo magnético da Terra. Tem tipos diferentes de energia. Então, essa é a escola da bússola, né? Bom, e a escola da bússola tem várias outras técnicas. E também teria essa terceira escola, a escola americana, que é a mais conhecida hoje em dia. Então, quando se fala em Feng Shui, hoje em dia o que se vê em material de livros e revistas e tudo aí, é 95% aí está falando dessa escola americana, que é a escola mais recente do Feng Shui. Ela tem aí em torno de 30, 40 anos. Então, essa escola americana é aquela que eu falei no início, né? É uma linha tibetana. A base é muito parecida, a base dessa parte da escola das formas que a gente falou é a mesma, usa a mesma base da escola das formas, só que ele pegou também, agregou elementos da própria cultura tibetana. Então, o uso que eles dão das cores é um pouco mais simbólico, porque o uso das cores que a gente vê no Feng Shui tradicional tem a ver mais com o padrão vibratório deles, está associado aos elementos da natureza, tudo. E essa escola não, já associa as cores mais a uma questão simbólica, né? Então, sei lá, o cor-de-rosa está ligado aqui o cor-de-rosa está ligado a relacionamento, ao amor, né? Mas lá no tradicional Feng Shui, o cor-de-rosa já está uma cor ligada ao elemento fogo. O uso é bem diferenciado aí. Então, eles associam muita coisa do imaginário tibetano aí também. E também eles fazem, usam como curas objetos, como imagem de dragão, imagem de pássaros. Tem certos rituais que eles ensinam para limpar o espaço, né? Então, isso não tem nada a ver com o Feng Shui tradicional. Então, a escola americana ela é mais recente, ela tem a base da escola das formas, como qualquer outro Feng Shui. E o que é diferente, né? É como se a escola americana se especializou nessa energia interna da casa, que circula na casa, que tem a ver com a própria geometria dela. Então, para essa escola da americana, ou do chapéu preto, tanto faz essa direção do campo magnético da Terra. Então, não é avaliado, você não usa a bússola para essa avaliação. Por quê? Porque ela vai estar vendo como essa energia está circulando por causa da geometria, do volume dela. Está errado? Não, porque realmente é um tipo de energia específica ali, gerado pelaquela própria forma geométrica do espaço, né? Certo? Então, a escola da bússola vai estar vendo que as energias das direções, então é uma energia mais ampla. Então, essa escola aqui e aquilo que tudo que a gente conhece, o baguá, né? A gente fala Feng Shui tem um baguá, aí tem um cantinho da prosperidade, o cantinho do relacionamento. Essa linguagem toda é da escola americana. Nas outras linhas Feng Shui não vai falar do cantinho. O baguá você vai usar mas como princípio que você vai distribuir as energias como um todo, né? Então é diferente, né? E essa escola agora também ela tem uma boa flexibilidade, que ela começa a analisar a influência de aparelhos domésticos, né? Então ela tem uma adaptação maior à nossa época, algumas coisas da nossa época. Mas como é uma coisa que foi difundida de uma maneira muito muito rápida aí, ficou com esse aspecto assim do Feng Shui rápido e fácil. Aprende aqui logo e já sabe, e eu quero saber de dica, então a gente vai ver esse pessoal que mexe com essa linha gosta muito de passar macetes, né, de dicas, então, só que na prática não, a coisa não é assim. O laranja é bom, que é vitalidade, mas essa cor laranja
tem a ver com o elemento fogo. Então tem que saber esse lugar, tem que usar um certo local. Então é uma corrente aí que, como ficou muito popularizada, ela acabou ficando também tá muito sem critério. Fala qualquer coisa aí disso aí. Tem profissionais sérios? Tem profissionais sérios dessa área. Dá resultado? Também dá resultados. Que está trabalhando com um tipo de energia específica que é real, que nos influencia. Né? Então, é um campo um pouco mais do imaginário também. Né? Nós vamos ver nesse curso agora alguns elementos das curas que estão ligados a essa escola. Então, essa aqui é a escola do americana, ou do budismo sectaneiro tibetano, do chapéu preto. Esqueci o nome chapéu preto, que é o tipo de uma linha religiosa lá do Tibete. Bom, e essa linha que usa muito aquelas curas, né, que a gente vê, né, falando muito em revista. Pendura um sino dos ventos ali, ou espelho na porta que vai filtrar toda a energia. Então tem um monte de tipo de curas. A maioria não faz parte da tradição chinesa. Algumas curas aqui, a gente vai estudar um pouco dessas curas, que eu vou colocar aqui, que aqui bate um pouco mais com a tradição, né, que um uso um pouco mais efetivo. A gente vai falar um pouquinho desse tipo de cura. Certo? Então, essas são as escolas. Lembrando, existem várias linhas, várias abordagens diferentes ao universo, como qualquer área, né? Se a gente vai falar, sei lá, de nutrição, tem vários tipos de abordagens sobre alimentação, sobre qual o efeito, qual a alimentação melhor. Então, tudo que é a área do conhecimento tem essas abordagens diferenciadas. É importante a gente conhecer para poder fazer uma síntese. Isso aqui é importante, porque a gente tem, por exemplo, a escola da bússola com a escola do chapéu preto tem muita rixa. Que é a escola, como a escola da bússola é mais tradicional, chinesa, então, aqui é o verdadeiro Feng Shui. E o chapéu preto, não, aqui não. Então, cada um puxa para o seu lado. Na verdade, os dois, eu trabalho mais com a escola da bússola. Mas eu já estudei muito, já apliquei muito também do chapéu preto, que é aqui mais conhecida. A gente começa a estudar, geralmente é essa. Então ela tem muitas distorções, a escola americana, hoje em dia tem muita distorção, tem que saber filtrar muito, mas tem muitas coisas interessantes. E a escola da busca são as escolas mais confiáveis, digamos assim, mais critério. Eduardo, acho que eu dei uma viajada aqui, perdi essa informação. A americana, ela vem readaptando elementos tibetanos. Mas tem uma pessoa? Tem pessoa acho que esse tudo bem parecido, os nomes chineses. Tem uma pessoa que trouxe do Tibete, ele era tibetano, ele era dessa seita do budismo sectaneiro tibetano. Ele trouxe para os Estados Unidos, por isso com esse nome Escola Americana. Isso faz uns 40 anos no máximo. Né? Então é uma linha vinda desse monge tibetano, que ficou altamente divulgado aqui. Então 95% do que se fala do Feng Shui hoje em dia veio daí.